Olá, seja bem-vindo. Aprendendo e divertindo, divertindo e aprendendo, vamos conferindo e aprofundando o nosso conhecimento na palavra do Senhor. É muito importante, mas muito importante mesmo, que divulgue e compartilhe nossos vídeos com os demais irmãos. Assim, você estará nos ajudando a converter mais pessoas. Vamos ao quiz? Quiz 1. Quem são os autores da primeira carta aos Coríntios? Paulo e Pedro, Paulo e Tiago, Pedro e Tiago ou Paulo e Sóstenes? Resposta correta: Paulo e Sóstenes. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Quiz 2. Qual foi a família que comunicou a Paulo que havia contenda entre os fiéis de Corinto? Família de Estéfanas, família de Cloé, família de Crispo ou família de Gaio? Resposta correta: família de Cloé. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Quiz 3. Por que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus? Pois lhe parecem incoerentes, pois lhes parecem loucuras, pois lhes parecem falsas e pois lhes parecem inconsequentes. Resposta correta: pois lhes parecem loucuras. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quiz 4. Paulo orienta que os apóstolos devem ser considerados ministros de Cristo e divulgadores da palavra, formadores da Igreja de Jesus, despenseiros dos mistérios de Deus ou guardiões da fé cristã. Resposta correta: despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4. Veja no finalzinho do vídeo uma tabela para que você possa avaliar como se saiu neste teste. Então, não se esqueça de contar seus erros e seus acertos. Quiz 5. Paulo faz forte reprimenda aos fiéis de Corinto por terem no seu grupo ladrões, assassinos, blasfemadores ou fornicadores. Resposta correta: fornicadores. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais
ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2. Quiz 6. Quem fornica peca contra sua fé, contra sua consciência, contra os que com ele convivem ou contra seu próprio corpo? Resposta correta: contra seu próprio corpo. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Quiz 7. O casado cuida das coisas do mundo e em como há de agradar a mulher. E o solteiro? Cuida das coisas do mundo e construir sua vida para poder se casar. Cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao Senhor. Cuida das coisas do Senhor e construir sua vida para poder se casar? Ou cuida das coisas do Senhor e em como há de agradar ao Senhor? Resposta correta: cuida das coisas do Senhor e em como há de agradar ao Senhor. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 32. Quiz 8. Por que na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão? O boi não estava sendo alimentado, o boi não deve ser utilizado para trilhar o grão, o trabalho não deve ser remunerado, ou a remuneração deve vir do trabalho executado? Resposta correta: a remuneração deve vir do trabalho executado. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Quiz 9. Na convivência com pessoas de outros costumes e crenças, como devemos nos portar? Seguir os nossos costumes e crenças, seguir os costumes e crenças das pessoas com quem estamos convivendo, agir naturalmente de modo que ninguém se escandalize, ou buscar convencê-los de que nossos costumes e crenças são os melhores? Resposta correta: agir naturalmente, de modo que ninguém se escandalize. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 e 32. Quiz 10. Quem afirma que Jesus é anátema fala em seu próprio nome, pelo Espírito Santo de Deus, em nome dos apóstolos
ou usando o dom de profecia? Resposta correta: em seu próprio nome. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Quiz 11. Como seria o dom de profecias sem amor? O exercício de dons não se alteraria, pois vem do Espírito. Seria imperceptível? Nada seria ou seria proveitoso? Nada seria. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. Quiz 12. Dentre os dons, qual deve ser buscado com prioridade? Línguas, sabedoria, ciências ou profetização? Resposta correta: profetização. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Quiz 13. Quem usa o dom de línguas fala para todos os homens, todos os que têm fé, Deus ou todos os batizados? Resposta correta: para Deus. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Quiz 14. Como poderia ser de proveito para a comunidade a mensagem proferida utilizando o dom de línguas, quando traduzida por qualquer leigo que conheça a língua falada, quando traduzida pelo pastor conhecedor da língua falada, quando traduzida por quem tenha qualquer um dos dons do Espírito Santo, ou por meio da interpretação, ou da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Resposta correta: por meio da interpretação, ou da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da interpretação, ou da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6. Quiz 15. Se por hipótese Jesus não houvesse ressuscitado, qual seria a consequência? Nenhuma, pois Jesus já havia sido testificado. Nossa fé seria vã, ou seja, sem conteúdo. Alguns poderiam não crer na divindade de Jesus, ou poderia não ter sido formada a religião cristã.
Resposta correta: nossa fé seria vã. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. E aí, gostaram? Quero agradecer em nome de Jesus por você estar colaborando com a obra do Senhor. Reforço que você estará cumprindo a missão de evangelizar ao se inscrever em nosso canal e marcando o sininho para que eu possa lhe avisar de novos vídeos. Mas não se esqueça do principal, que é compartilhar esse vídeo com outros irmãos e mesmo com outras pessoas, pois a palavra do Senhor converterá a todos. Divulgue a obra do Senhor. Nos ajude a evangelizar. A paz do Senhor esteja com todos. Tabela de avaliação. De 13 a 15 acertos, você é um excelente conhecedor da Bíblia. De 9 a 12 acertos, você é um conhecedor muito bom. De 5 a 8 acertos, você é um conhecedor médio e por isso continue se esforçando, se torne um excelente conhecedor. De 1 a 4 acertos, você ainda está num nível bastante fraco e requer mais estudos. Então, nós reforçamos. A leitura da palavra do Senhor é a melhor forma de estudar. Leia a Bíblia todos os dias.